Oi, gente, boa noite. Hoje a gente melhorou nossa contagem regressiva. Hoje não está tão um momento fúnebre. Primeiramente, queria dar boa noite para vocês que estão assistindo a gente daí. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente nessa semana tão especial e essa semana que foi feita para vocês, jovens. Queria também agradecer principalmente ao Clube de Desbravadores Teu do Algarve, que está juntinho com a gente essa semana inteira. E queria convidar vocês a colocarem suas fotos lá na rede social, qualquer rede social, pode ser Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, ou no WhatsApp também, com a hashtag Semana Santa Jovem ou a hashtag Restaurados por Cristo. Agora, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma breve oração para a gente começar dar início a essa programação tão especial. Então, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e amado que estás no céu, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida e principalmente pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui juntos, reunidos para ouvir mais de Ti. Que o Senhor abençoe todos esses momentos que vão acontecer agora, que o Senhor ilumine as pessoas que estão ouvindo e toque o coração delas. Fique com as pessoas que a gente ama, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora, a gente vai ter um momento muito especial musical, com o pastor Vitor e o Adriano. Perfeito. Pode ser... Tô com medo, eu não queria queimar És Meu Refúgio agora. Toma! Boa noite! Mais uma vez aqui, nosso encontro, eu e meu amigo Adriano, nós estamos aí para louvar, engrandecer o nome de Deus em mais um dia. E convido você a cantar a música És o Meu Refúgio. Vamos cantar sobre o nosso refúgio, que é nosso Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor.
acreditar em Deus. E agora nós cantamos uma música que exige entrega. A música Toma o Meu Coração. Que você medite, cante junto essa letra. Entregue o seu coração a Jesus. Vamos louvar. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Louvo. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Se esse é teu desejo, cante conosco. Vamos louvar. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Amém. Oi, agora estão me ouvindo? Espera aí, vamos de novo. Que louvor abençoado, não é mesmo? Estava falando e não estava saindo o som. Que louvor abençoado, não é mesmo? Agora chegou um momento muito especial. É o momento do sorteio. E esse sorteio é para aquelas pessoas que respondem o formulário. Que se você não recebeu o formulário, peça para a pessoa que te convidou te enviar esse formulário para que tu possa concorrer a esse sorteio.
Hoje o brinde é um brinde muito especial, que até eu queria ganhar, mas né, eu não respondi ainda o formulário. E é uma Bíblia carteira. Essa Bíblia, eu fiquei até com inveja dessa ganhadora. É uma Bíblia muito bonita. E quem ganhou foi a Catiele Azevedo, convidada pela Cláudia. Esse brinde, ela que vai te dar, viu, Catiele? Então, cobre dela. E, de novo, gente, responda o formulário para que você possa concorrer a mais brindes como esse. Agora a gente vai ter um momento muito especial, que é o momento de oração. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom que você está aqui hoje, te agradecendo, né, pela tua presença, agradecendo a Deus pelo segundo dia da nossa semana Santa Jovem, falando aqui em nome do Clube dos Bravadores, mas também falando pelo Ancianato Jovem da Igreja Adventista do Jardim Algarve. Quero que você agora lá mesmo, comente lá embaixo no chat lá do YouTube, coloque o seu nome, coloque as pessoas que você quer fazer uma oração, coloque ali o seu pedido de oração também para nós, para que nesse momento agora a gente possa falar com o nosso Deus e também agradecer por todas as bênçãos que Ele tem para nós. Você que está na sua casa, vamos orar? Curve a sua fronte. Se você está no seu trabalho, se você está em casa agora, pare agora alguns minutos para que você possa conversar com Deus. Vamos falar com Ele? Fechamos então os nossos olhos para falar então nesse momento com Deus. Bondoso Deus, nesse momento aqui, Pai, nós estamos rogando o Teu santo nome novamente, te agradecendo, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, principalmente pelos momentos que nós estamos passando nesse mundo, que nós entendemos que o mundo está passando por um colapso, mas a gente entende, Pai, se nós lemos a Tua palavra, se nós estudamos um pouquinho aquilo que o Senhor nos deixou, que é somente o princípio da Tua volta. Nesse momento, Pai, eu queria fazer 2 pedidos especiais. Primeiramente, por todas aquelas pessoas que estão enfermas, todas aquelas pessoas que estão ainda no hospital passando por um momento delicado referente ao problema da Covid, mas que os Teus santos anjos, Pai, fiquem naqueles lugares, fiquem nos hospitais, que o Senhor cuide dessas pessoas com as Tuas santas mãos e também, Pai, nos dê paz no nosso coração para que nós possamos conduzir a nossa vida de uma maneira que seja deleitosa na Sua presença, mas que nós possamos ficar com o coração tranquilo, sabendo que Tua volta é breve. O segundo momento de oração, Pai, que eu queria fazer especialmente para aquelas pessoas que estão desempregadas. Por favor, Pai, que o Senhor conduza essas pessoas com calma, mansidão no coração, que o Senhor de alguma forma vá já trilhando o caminho junto deles, e se for da Sua vontade, Pai, que o Senhor também conduza eles para que tenham um trabalho decente, que o Senhor possa de alguma forma cuidar das famílias, que não falte nada, não só do alimento físico, mas também do espiritual. Por favor, Pai, nós pedimos bênção por todos os jovens adventistas do mundo, mas também por aqueles jovens que ainda não conheceram a Tua palavra, que nós possamos ser ferramentas para essas pessoas e para que elas realmente conheçam o Teu amor assim como nós conhecemos. Por favor, Pai, nos dê uma boa semana santa, nos conduza com as Tuas mãos, é o que nós pedimos, não por nós, mas por Cristo Jesus. Amém. Maranata, o Senhor logo vem, que bom que nós estamos juntos aí nesse segundo dia para estudarmos a palavra de Deus, essa semana que é muito especial, a Semana Santa 2021. Dessa vez ela acontece de forma online, ela acontece de uma forma diferente,
mas estar com você aqui é uma bênção de Deus. E eu queria agradecer aos nossos amigos que nos assistem nesse momento, em especial aqui o Clube dos Bravadores Estrela do Algarve, aos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Alvorada, especialmente do distrito do Jardim Algarve, e a inúmeros colegas, amigos, visitantes que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, curta a nossa página, @adventistasalgarve, lá no Facebook, e não esqueça de preencher o link que você está recebendo, tanto no chat do YouTube, quanto você recebeu pelo WhatsApp. É assim a gente vai poder te conhecer um pouco melhor e você também participará dos nossos brindes e dos nossos sorteios diários. Lembrando que no final da semana nós teremos um brinde muito especial para aquelas pessoas que têm acompanhado a live, que têm postado a sua foto assistindo a nossa programação. O áudio eu creio que está tudo ok, então eu queria convidar você nesse momento a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, tá bom? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia nesse momento e nós hoje vamos falar de um assunto muito especial, um assunto muito interessante da palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 4. E você já deve conhecer muito dessa história, que é uma história a qual Jesus passou, conhecida de todos nós, uma história muito especial. Então, Mateus capítulo 4 vai ser projetado aí também para você acompanhar. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Por isso, gostaria de convidá-lo novamente a fechar os seus olhos. Senhor, estamos com a tua palavra aberta. Que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, possamos compreender o que o Senhor quer nos dizer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse episódio é o episódio da tentação de Jesus no deserto. Você com certeza já ouviu falar dessa história. E é uma história impressionante de como Jesus Cristo venceu e assim nós temos a graça de sermos salvos. Mas algumas coisas interessantes nessa história nós precisamos levar em consideração. Primeiro, a Bíblia diz que depois dessas coisas, que coisas eram essas? É porque antes de ir para o deserto, naquele período de 40 dias e 40 noites, Jesus foi batizado. Você se lembra do episódio? É um episódio muito interessante da Bíblia, pois Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista, e ali aconteceu um evento extraordinário. Uma voz do céu disse: "Este é meu filho, em quem me comprazo", e o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus. Esse mesmo Espírito acompanhou Jesus até o deserto. Jesus então sai das águas e já cai no deserto, ali um deserto muito quente, de um sol escaldante da Judéia, para ali se preparar para o seu ministério, o ministério de pregação da palavra, de restauração da verdade e também para cumprir os seus propósitos aqui nessa terra. É muito interessante nessa história também que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando, né? É muito tempo isso. É engraçado que a Bíblia diz assim, até no final, Jesus teve fome, né? Não sei se vocês se lembram que ontem, quando a gente falou da parábola, aliás, contamos a história da conversa de Jesus com o jovem rico, nós comentamos que a Bíblia tem o seu senso de humor, né? E você pensa assim, depois de 40 dias e 40 noites, quem não estaria com fome? Eu confesso que às vezes passa algumas horas, já bate uma fominha aqui, a gente já quer se alimentar. Agora imagina 40 dias e 40 noites sem comer. Eu dei uma lida num estudo bem interessante que diz que uma pessoa, com muito custo, ela consegue ficar 50 dias no máximo sem comer. Só que não é 50 dias assim muito bem, não. A partir de 72 horas, o corpo reduz em 75% a funcionalidade cerebral para que a pessoa possa economizar energia. Ela já perdeu toda a sua glicose, já perdeu as suas reservas de gordura, e agora o corpo começa a tentar se estabilizar, começa a economizar energia para que ele possa sobreviver. Mas Jesus estava tão centrado em oração, em busca de Deus, vendo o que Deus desejava para a vida dele, que a fome nem passou pela sua cabeça. Mas ao findar dos 40 dias e 40 noites, uma grande fome chegou para ele também. Jesus também sentia fome. E sabe o que é interessante dessa história? É que nesse momento, no momento de maior vulnerabilidade de Jesus,
o inimigo de Deus aparece para tentá-lo. Jesus já estava 40 dias e 40 noites sem comer, num sol escaldante, noites muito frias do deserto, ao mesmo tempo que a fome, o frio e tudo mais. Talvez Jesus não estivesse tão reconhecível assim. Deveria ter emagrecido muito, muito fraco, e nesse momento de vulnerabilidade física, emocional, Satanás vem para tentá-lo. Satanás vem para tentá-lo nesse momento, como ele faz com todas as pessoas. Ele escolhe um momento que ele sabe que as pessoas estão mais frágeis para tentá-las, para que elas caiam. E assim Satanás chegou a Jesus. Jesus estava ali, já cansado de tanto tempo, sem comer, de tanto tempo num lugar que não era uma cama tranquila para descansar, e nesse momento Satanás chega para tentá-lo. Mas às vezes a gente tem a imaginação de que Satanás é um animal assim, com vários chifres, um rabo, um tridente na mão, mas na verdade não, ele era um anjo de luz. E a Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz para enganar as pessoas. E a gente pode imaginar que Satanás chega para Jesus não como Satanás, como arqui-inimigo de Deus, mas ele chega se fazendo de anjo de luz. E ele olha para Jesus e fala assim, olha, tá tudo bem, já acabou, você já provou para Deus que você quer fazer o trabalho que você veio fazer nessa terra, e Deus me mandou aqui como anjo de luz para dizer para você, agora você precisa comer. E ele olha para Jesus e fala assim, tá vendo aquelas pedras? Tá vendo aquelas pedras que estão ali? Por que você não transforma ela em pães para que você possa se alimentar? É muito interessante que Jesus, apesar de todo o cansaço, a sua conexão com Deus era tão intensa, que logo ele percebeu que talvez não pela visão, mas pela voz, aquele não era um anjo de luz. Era alguém querendo tentá-lo a fazer o que ele não deveria fazer. É interessante que no mistério de Jesus, todos os milagres são realizados por meio da fé, a confiança que Jesus tinha no Pai. E naquele momento, Satanás queria que ele usasse justamente o poder divino para que assim ele mostrasse que ele era Deus, que ele comprovasse a sua divindade para o inimigo de Deus. Jesus não precisava disso. Algum tempo atrás, ao ser batizado, Deus disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não precisaria provar para ninguém quem ele era. E talvez Satanás olhou para ele e falou assim, olha como você está, olha essa cara desanimado, cansado, com fome. Isso não é a cara de um filho de Deus, de um Deus que desce à terra. Então prova que você é Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus sábio, conhecedor da palavra, aquele que ora, que busca a Deus, olha para Satanás e fala assim, olha, a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, só com essa Satanás já teria que sair correndo. Porque Jesus cita um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, para dizer para Satanás, olha, você pode tentar me enganar, mas eu conheço as escrituras e eu sei quando é o Pai que está falando comigo. Satanás, então, ele tenta uma nova artimanha, uma nova tentação, olha para Jesus e fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vamos até o alto do pináculo do templo, lugar mais alto do templo. E ele leva Jesus até lá. É estranho pensar como Satanás levou Jesus até o pináculo do templo. Mas se a gente pensar que na condição humana Jesus já deveria estar frágil, não seria um desafio muito grande. Jesus é levado até lá e Satanás, olha, joga-te daqui. Mas para confirmar esse pedido, para dizer assim, ó, você vai provar que Deus te ama, que o Pai te ama, se você se jogar e ele te salvar. Mas Jesus já sabia que Deus o amava. E aí Satanás, para tentar dar uma força, ele fala assim, porque na palavra de Deus diz, lá em Salmo 91, verso 10, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem e te cuidem. Satanás, meus amigos, usou a Bíblia para tentar enganar a Deus. E é o que diz a palavra de Deus em Salmo 91, que Deus vai cuidar dos seus filhos, que ele vai fazer de tudo para cuidar deles. É nesse salmo que a gente encontra aquele famoso texto, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás abalado. Só que Satanás omitiu um pedaço do texto, que diz que Deus é quem conduz o ser humano.
Não é Satanás que conduz o ser humano, não é Satanás que pode dar uma ideia para Jesus para que ele prove alguma coisa. Agora, você acha que Satanás desistiu? Não, Satanás não desiste fácil. Ele sabia que ou ele sairia daquele momento com Jesus vitorioso ou perdedor. E ele tentou de tudo para sair vitorioso. Então ele olhou para Jesus, levou ele até um alto monte, provavelmente naquela região do deserto, e pediu para que Jesus contemplasse as grandes construções, os grandes reinos da terra. E ele disse assim para Jesus: olha, tá vendo isso aí? Agora ele já não é mais o anjo de luz, ele já tira aquela fantasia, ele se mostra como Satanás, e ele diz assim: olha, tá vendo isso aí? Tudo é meu. É lógico, Satanás usurpou tudo isso quando ele levou o homem à queda. E ele olha para Jesus e fala assim: eu sou dono de todas essas coisas, e eu vou te fazer uma proposta. Você não precisa ir até a cruz, você não precisa morrer lá. Vamos combinar o seguinte: você se prostra diante de mim, ou seja, você dá reconhecimento de que eu sou maior, de que eu sou o seu Deus, e tudo isso eu dou para você. Você vai ser dono de todas as coisas, aí você faz o que você quiser, faz haver paz, faz milagres, faz o que você quiser, mas assim, vamos trocar. Você não precisa ir até lá, até a cruz, mas me reconheça como seu mestre. Olha só até onde chegou o inimigo de Deus com Jesus, naquele momento em que Jesus estava talvez cansado, com muita fome, com certeza, talvez não nos seus melhores momentos, que Jesus foi 100% homem, à medida que também era 100% Deus, e Satanás tenta com esse pedido. Qual a resposta de Jesus para Satanás, então? A resposta é muito simples. Jesus responde a ele dizendo que ele não deveria fazer isso, que ele deveria confiar em Deus. Desculpa, eu acabei me esquecendo, mas na tentação anterior, na segunda tentação, justamente foi utilizado por Jesus o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, e agora, no último, foi usado o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. E nesse momento eu queria ler esse texto com você, para você ver uma coisa muito interessante. Deuteronômio, capítulo 6, e o verso 16. Esse aqui eu vou ler para você, diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. E o verso 13, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ou seja, não tem espaço para ti, Satanás. Jesus começa dizendo assim: arreda daqui, Satanás, vai embora, porque eu sei quem você é. Sabe, essa história nos diz muitas coisas sobre Cristo. Primeiro, que ele nos ama a tal ponto de resistir a todas essas tentações para que ele cumpra o seu propósito. Quando Jesus nasceu, Satanás tentou matá-lo. Mandou que os reis daquela época mandassem um decreto para que todas as crianças fossem mortas. Ele não obteve êxito, porque ele é Deus e o Pai estava com ele. Naquele momento, Satanás queria fazer Jesus desistir do seu propósito. Queria fazer com que Jesus abandonasse todo o seu plano redentivo. Que ele abandonasse a ideia de salvar o ser humano com a sua morte. Mas ele não obteve êxito, porque Jesus Cristo me ama e ama você que ouve nessa noite. Ele nos ama muito. Então, Jesus expulsa Satanás dali. E a Bíblia diz que agora sim, Deus Pai manda verdadeiros anjos para estarem com Jesus, o alimentarem e cuidarem dele naquele momento. Sabe uma coisa interessante? Que os 3 versos utilizados por Jesus para confrontar a Satanás estão no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro incrível da Bíblia, porque ele apresenta a vontade de Deus para o seu povo. Sabe aonde? Quando o povo estava no deserto. O povo havia ficado muito tempo no Egito, já havia se esquecido dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, e agora no deserto Deus precisa novamente ensiná-los. E ali ele ensina um monte de coisa para o povo hebreu, que vale para nós até hoje, que são aprendizados maravilhosos. E sabe o que Jesus faz? Jesus se lembra do aprendizado lá do deserto, para neste deserto novamente enfrentar Satanás. Isso nos faz pensar algumas coisas. Que quando nós lidamos com a tentação, que pode acontecer a qualquer pessoa, porque a tentação em si não é pecado,
Satanás nos tenta, mas nós não precisamos alimentar o pecado, nós não precisamos cair em pecado, e Jesus provou isso. Nós somos pecado, sim, essa é a nossa natureza, mas se nós estivermos com Jesus, ele nos ajudará a vencer todos os pecados, e se a gente não conseguir, a Bíblia diz que nós temos um advogado que nos perdoa, que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Satanás anda ao redor de nós como um leão, tentando nos devorar, como ele tentou fazer com Jesus. Mas se a gente olhar para essa história e pegarmos os aprendizados, olha, aí vai dar certo. Ontem nós falamos da importância de nós nos entregarmos a Jesus verdadeiramente. Hoje a palavra de Deus nos ensina a importância de nós conhecermos a Bíblia. Leia a Bíblia. E quando a tentação vier, você tem que ter a resposta a essa tentação. Porque quando a Bíblia está à frente, e ela está à frente corretamente, quando a gente fala ela de acordo com o que ela realmente ensina, ela pode nos livrar da tentação. Mas lembre-se, Satanás também vai tentar usar a Bíblia para te enganar. Então, cuidado. Por isso, leia a Bíblia, estude a Bíblia diariamente, conheça as Escrituras. Faça como Jesus, ore ao Pai, esteja em comunhão com Ele, faça o seu jejum, mas esteja em comunhão com o Senhor. Também lembre-se que o Deus lá do céu te ama. Jesus sabia disso, ele sabia a certeza de que o Pai o amava. E por ter essa certeza, ele reconhecia a voz do Pai e quando alguém era ou não do Pai. E a gente precisa entender isso, que Deus nos ama. Nós precisamos compreender que Deus nos ama. Precisamos conhecer a Bíblia, precisamos orar, ter comunhão com Deus, precisamos entender que Jesus nos ama, que Deus nos ama, e Ele quer sempre o melhor para nós. E uma outra coisa muito importante, que Ele envia os seus anjos para estarem conosco. Olha a fase que nós vivemos. Uma fase de grandes problemas, grandes tristezas, principalmente na área da saúde. A medicina, ela pode ir até algum ponto, e nós louvamos a Deus porque Deus inspira médicos, profissionais, para desenvolverem tratamentos, vacinas. E isso é uma bênção. E isso já faz muito. Mas o que nós mais precisamos é ter confiança em Deus. Nós precisamos confiar nele. Confiar que o Deus que nos criou, o Deus que nos fez e o Deus que nos salvou, ele pode nos livrar dos problemas. E se ele não nos livrar, porque a sua vontade pode ser assim, é porque ele tem planos maiores para nós. Porque a nossa vida nessa terra é passageira, mas a vida celestial é tudo que Deus tem preparado. Mas olha só, preste bastante atenção, jovem. E a gente precisa entender isso dessa história. Satanás, muitas vezes, ele vai tentar a gente em 3 modos. O primeiro modo que Satanás vai nos tentar é nos tentar com coisas que são realmente necessárias para nós. Como assim, pastor? Se são necessárias, nós precisamos. Muito cuidado. Porque Jesus precisava do pão, ele estava com fome. Satanás ofereceu para ele comida para o faminto. Alguém faminto quer comer. Mas muitas vezes Satanás nos tenta assim porque ele sabe que nós temos as nossas necessidades. E por isso, no momento errado, ele tenta oferecer para nós aquilo que não é de Deus. Quer um exemplo? Imagina que você vai ao supermercado, você vai fazer as suas compras, você está precisando de dinheiro, mas você precisa comprar suas necessidades básicas, e aí você passa lá no caixa, entrega a sua nota de dinheiro, só que quando a pessoa te devolve, ela te devolve além daquilo que você deu. E ela não percebe. Você leva as compras para casa, e aí você olha para aquele dinheiro, e talvez você pense assim, olha, eu precisava, agora Deus me deu. Não, não pense assim, porque a Bíblia não nos ensina a fazer assim. Pelo contrário. Pode ser que Satanás esteja usando algo que você precisa, o dinheiro, para te destruir, para te tentar e fazer pecar. Satanás também tenta de outra forma. Ele tenta o ser humano, sabe o quê? Com a autossuficiência. É o ser humano acreditando que ele pode resolver todos os problemas e que ele não precisa de Deus. Então, faz aí, você é Deus, resolve o teu problema. Se joga daí, transforma as pedras em pães. E Satanás, ele tenta usar o pecado da autossuficiência. Eu consigo resolver minha vida, eu não preciso de Deus, eu vou lá e faço e tudo mais, para que você fique longe de Deus e você não tenha acesso à salvação e perca aquilo que Jesus fez por você. Jesus ensinou que não é por nós mesmos, mas é por Ele que nós vencemos. Ele é o advogado.
É Ele que pode nos abençoar, é Ele que pode cuidar de nós. Satanás também nos tenta num terceiro ponto, que é o ponto dos nossos desejos, as nossas vontades, as nossas aspirações, o nosso egoísmo. Às vezes a gente sonha com coisas grandiosas, eu sonho isso, eu sonho aquilo, eu sonho em conquistar tais e tais coisas. E não tem nenhum problema você querer as coisas, mas às vezes Satanás oferece justamente essas coisas para te tirar do caminho de Deus. Talvez o dinheiro, talvez o bem que você tanto sonhou, talvez algo simples como uma amizade que você permite que te afaste de Deus, mas você não deve permitir isso. Não deixe que Satanás te tente. E se ele te tentar, esteja pronto com a palavra de Deus, pronto com a Bíblia, para que a Bíblia possa te ajudar a enfrentar a Satanás. Sabe do que nós precisamos? Nós precisamos ir até a cruz. Nós precisamos daquele que venceu o tentador, aquele que selou o compromisso naquele momento de que ele iria até o fim para nos salvar. Sabe uma coisa? A Bíblia diz em Lucas, lá no capítulo 4, quando relata esse momento, que Satanás saiu dali esperando a outra melhor oportunidade para tentar destruir a Jesus. E a gente sabe quanta oposição Jesus enfrentou em seu ministério, até mesmo de religiosos da sua época, pessoas que deveriam ensinar a Bíblia, mas que, na verdade, acabaram atrapalhando o ministério de Jesus. Satanás, ele tentou destruir a Jesus, mas eu vou dizer uma coisa para você, ele não conseguiu. A morte de Jesus na cruz foi a derrota final para Satanás. Ali Satanás perdeu todas, porque se ele permitiu e se ele fez com que o pecado entrasse na terra, agora esse segundo Adão, agora Jesus ao morrer na cruz, ele estava devolvendo ao ser humano a possibilidade de viver eternamente sem pecado. Ao mesmo tempo, Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, ao aquela tumba se abrir, Jesus ressurgir, ele também demonstrou e ele também comprovou que a morte estava sendo vencida. E a morte vencida significa que eu e você, ainda que passemos pela essa morte, nessa terra, um dia poderemos ser ressuscitados por Cristo, contemplá-lo voltando e viver a eternidade com Jesus sem morte, sem doença, sem pandemia, sem problema de violência, sem nada disso. Olha que mensagem maravilhosa, que bênção que Deus nos oferece. Meu amigo, eu quero terminar o texto de hoje, a mensagem de hoje, com um texto que você encontra em Hebreus, no capítulo 2. Você vai ver esse texto lido na sua tela também, mas acompanhe comigo se você estiver com a sua Bíblia. Eu sei que alguns estão usando o celular e às vezes a Bíblia está no celular, mas eu quero ler para você e você pode gravar, pode anotar esse texto, manda para os seus amigos, manda para todas as pessoas, porque hoje esse texto ele vai fazer muito mais sentido na sua vida. Hebreus capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus Cristo, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E eu termino essa noite dizendo para você, o que você mais precisa, o que você mais precisa buscar nesse dia, aquilo que você precisa ter incondicionalmente em sua vida é de Jesus Cristo. Ele venceu lá atrás no deserto e agora ele vence. E quando nós o buscamos, quando Jesus está ao nosso lado, nós podemos enfrentar as tentações, porque ele venceu. Jesus foi o grande exemplo, mas acima de tudo, ele quer que nós o tenhamos em nossa vida. Quer você ter Jesus na sua vida? Quer você aceitar a Jesus na sua vida? Se esse é o seu desejo, você recebeu um link pelo WhatsApp, lá no chat do YouTube, ou você pode me solicitar quem te convidou para que você preencha as informações ali. E nessas informações há uma coisa muito legal, é a oportunidade de estudar a Bíblia. Se esse é o seu desejo, preencha o link. Se você quer se entregar a esse Jesus que te salva do pecado, que te dá vida eterna e que transforma a sua vida para você ser uma nova criatura, faça isso. Aceite a Jesus, reconheça Ele como seu Salvador e aí no seu coração tome a decisão. Eu não posso ver você se levantando as suas mãos, mas Deus está vendo. Deus está reconhecendo que você o aceitou. Satanás quer te afastar dele,
Não permita que isso aconteça. Agora, aceite a Jesus. Leia a palavra, estude a Bíblia. Dependa de Cristo Jesus. E a sua vida vai mudar para todo sempre. Sabe que a palavra hebraica para deserto é a palavra midbar. E midbar significa palavra, ou com a palavra. Algumas outras versões, peste. Mas talvez se refira à palavra, porque foi lá no deserto que o povo de Israel recebeu a palavra. Às vezes a gente passa por desertos também. E talvez nesse deserto Deus queira falar conosco. E hoje a humanidade passa pelo seu deserto. Você não está ouvindo essa mensagem à toa. Não agora. Esse deserto está aí para que Deus fale ao seu coração, para que você o aceite e para que ele possa te transformar. E é por isso que, se esse é o seu desejo, se você deseja servir a Deus, se você deseja seguir o seu caminho, eu convido você onde está para que você feche os seus olhos para que nós possamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, que é o alimento que nós necessitamos. Nós vivemos um deserto. Nós vivemos um local escuro, onde a vida parece não poder existir. Mas é ali, Pai, que a tua voz fala ao nosso coração. É ali que a tua palavra ressoa, nos ajudando a compreender as Escrituras, compreender a tua palavra. O inimigo, ele tenta nos tirar esse bem precioso. Ele faz com que a gente não queira Deus, que a gente deixe Jesus de lado, ou que a gente viva uma vida de pecado para que Cristo esteja longe de nós. Mas Jesus sempre está à porta do nosso coração, dizendo: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu quero cuidar de você. E é por isso, Pai, que eu peço que aquelas pessoas que ouvem nesse momento, elas tomem a decisão de te servir. Tomem a decisão de seguir esse Cristo maravilhoso. Um jovem tentado por Satanás, mas que, utilizando não do seu poder divino, mas das Escrituras, do amor do Pai, da sua comunhão, derrotou a Satanás. Senhor, nós confiamos em Ti. E, Pai, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. E nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de relembrar algumas coisas importantes para o próximo dia. Que Deus te abençoe. Qualquer coisa, entre em contato comigo através do WhatsApp e preencha lá o formulário. Tá bom? Que mensagem top, não é mesmo? Foi bênção demais. Mas a recém está começando a semana. Tem muito ainda, gente. Tem muito ainda, tem muita bênção. Tem sorteios ainda para a gente sortear. Então, fiquem ligados essa semana inteira, no mesmo horário, às 9 horas. Tá marcadinho para a gente assistir essa live, que vai estar top demais. E não esqueça de tirar sua fotinho. A sua foto mesmo. Poste lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, compartilhe com seus amigos e convide. Faça um convite para o seu amigo lá através do WhatsApp, manda o link lá para ele assistir a live junto contigo. A gente não pode estar junto aqui hoje, mas eu aqui, você aí na sua casa, estaremos adorando ao nosso Deus e participando dessa grande Semana Santa. Não esqueça da hashtag Semana Santa 2021, hashtag Restaurados em Cristo. Tenha uma boa noite, jovens. Não esqueça amanhã de participar novamente às 9 horas aqui. Tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Beijinho. Até amanhã.